E é o seguinte, estava falando que na semana passada, né, teve uma notícia aí que balançou o mercado da tecnologia, em meio àquela demissão e recontratação do Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT. E é o seguinte, a notícia que surgiu no meio dessa saída e volta dele para a empresa é a criação de uma nova inteligência artificial chamada de superinteligência, um novo algoritmo e questionado inclusive por líderes da própria empresa, né, que poderiam colocar em risco a humanidade. Fernando, a gente deve temer o que é essa superinteligência? Mauro, você explicou muito bem. Foi um fato muito curioso e jamais visto no mercado. Na sexta-feira, dia 18 de novembro, foi anunciada a saída do Sam Altman. No domingo, ainda mesmo sendo um dia de descanso, a Microsoft anunciou a contratação dele. A partir de segunda-feira, uma série de funcionários começaram a criar um abaixo-assinado dizendo que estariam fora da empresa se ele não voltasse. Dos 770 funcionários, 700 assinaram esse abaixo-assinado, que praticamente acabaria com a empresa, e na quarta-feira ele foi anunciado o seu retorno. Tudo indica, ainda não está claro, mas a empresa já confirmou, que eles estão trabalhando na criação de uma superinteligência. Para os ouvintes entenderem isso de uma forma mais simples, praticamente nós temos 3 tipos de inteligências artificiais funcionando no mercado atualmente. A primeira é aquela inteligência artificial descritiva. Ela funciona como um detetive, é ela que te ajuda, baseado em histórico de dados, dizer o melhor caminho para você chegar a um determinado lugar, a melhor série para você assistir, um livro para você comprar. O segundo tipo de inteligência artificial é a inteligência artificial cognitiva. É aquela que entende e fala de forma natural a nossa linguagem. Ela é muito utilizada nos assistentes virtuais, que ficam dentro da nossa casa, ou até mesmo no telefone celular. Hoje você já conversa com o seu telefone celular. No último dia 30 de novembro, vai fazer um ano agora, a OpenAI, criadora do ChatGPT, apresentou ao mercado a inteligência artificial generativa. Ela é capaz de criar textos, imagens, sons. Quando você junta esses 3 tipos de inteligências que já estão disponíveis no mercado, seria possível criar o que eles estão chamando de uma superinteligência. Até agora, a inteligência artificial ela aprende com um histórico de dados. Então tem todo um controle humano ali do que aquela inteligência artificial vai aprender. Juntando essas 3 inteligências artificiais, seria possível criar um super algoritmo, a somatória de todos esses programas, que aprenderia sozinho e poderia tomar decisões sozinho. Isso é um sério problema para a humanidade, porque até agora nós chegamos aqui nesse mundo porque nós não tomamos decisões somente pela nossa inteligência, somente pela razão. A emoção, a moral e a ética influenciam muito na nossa tomada de decisão. Imagina um mundo onde fosse totalmente controlado somente pela razão, né? A melhor decisão para acabar com o problema de trânsito seria extinguir metade dos automóveis. Isso não é possível. Então, existe uma preocupação e é um momento de que o governo se una junto com grandes empresas para definir uma regulamentação para esta inteligência artificial. Que ela vai chegar, que a tecnologia está chegando a esse momento, é claro e é lógico, é só fazer a história e a gente percebe que nós vamos chegar a esse tipo de algoritmo. Mas o que nós podemos fazer para usar corretamente, assim como nós temos regulamentações para a área médica, assim como nós temos regulamentações para o desenvolvimento de remédios, para o tráfego aéreo e para outras áreas, quais serão as regulamentações necessárias para utilizar um poderoso algoritmo como esse? É isso que você disse, né, Fernando, a gente já esperava que isso fosse acontecer, né, que essa inteligência artificial, num dado momento, começasse a aprender sozinha e a tomar decisões sozinhas. O que está pintando é que isso está mais perto do que a gente imaginava. Está mais perto do que a gente imaginava e foi muito mais rápido do que a gente imaginava. Veja só, até comentamos ontem, faz apenas um ano, agora dia 30 de novembro vai ser oficialmente um ano de uso do chat GPT, desse último tipo de inteligência artificial generativa que eu disse. E em apenas um ano, ele tem, em média, por semana, mais de 100 milhões de usuários. Ou seja,
Ao redor do mundo, mais de 100 milhões de pessoas utilizam o chat GPT dia a dia. A TV levou mais de 60 anos para atingir 50 milhões de usuários. Então, é uma velocidade absurda de uso e desenvolvimento da tecnologia. A grande questão é como nós, seres humanos, vamos definir e regulamentar esse uso, porque parece que foi essa a grande confusão entre o conselho administrativo e o Sam Altman, presidente da OpenAI, para sua demissão abrupta e recontratação também. As pessoas ainda não têm uma visão clara de até onde essa tecnologia pode ir e como ela deve ser utilizada. Durante a quinta e a sexta-feira, eu estive em Brasília, Fernando, e eu estive lá mediando alguma série de debates na Polícia Federal. A Polícia Federal lançou um laboratório de inovação para promover discussões internas que levem a uma maior eficiência do trabalho. A inteligência artificial, claro que foi citada em muitos dos painéis como uma ferramenta muito útil, principalmente porque a Polícia Federal, trabalha com um número grande de dados, né, tanto dados de Verdade. monitoramento por imagens, dados, por exemplo, de lavagem de dinheiro, né, e uma série de dados, é uma grande quantidade de dados, a inteligência artificial pode ajudar muito nisso. Agora, eles deixaram muito claro também que, assim, que nada disso funciona se você não tiver o lado humano, a experiência do agente, a pessoa que está lá na ponta. Teve até um dos palestrantes deu um exemplo que ele falava o seguinte: "Eu tenho aqui, dentro da corporação, alguns agentes que não entendem tanto assim de computador, mas se eu precisar desse cara para ele se fantasiar de carteiro, entrar num determinado lugar e levantar uma série de informações que vai desbaratar uma quadrilha, ele é a melhor pessoa para fazer isso". Então, se a gente conseguir juntar o lado humano e o lado da máquina, da inteligência artificial, a gente vai ter um futuro bacana. Se deixar a máquina tomar conta, aí a coisa começa a complicar. Eu já disse algumas vezes aqui, para mim, a máquina é uma ferramenta, é o pincel do pintor. Se a Isso. gente deixar o pincel entrar no lugar do pintor, os quadros não vão ter a mesma sensação. Então, a gente precisa unir. Tem um filósofo americano que sempre eu gosto de citar a frase dele que eu acho sensacional, né? Nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor do que um homem com uma Uma máquina. Então, a máquina, gente é isso. precisa, sem dúvida alguma, caminhar por esse lado aí. Fernando Barra, muito obrigado por hoje, uma boa semana para você, até semana que vem. Obrigado, Mauro, Ana, a todos os ouvintes da Rádio Nova Brasil. Até a próxima segunda.